Eu me chamo Robson Ney, faço teatro aí na cidade já há um tempo, né? Desde 2002. Já tem um tempo que eu faço teatro e em 2011, por muita insistência do diretor Márcio Souza, eu adentro a faculdade. Não queria fazer faculdade, não queria ser professor, tudo que eu não queria eu me tornei. E aí, por insistência do Márcio, eu adentrei a faculdade e mergulhei fundo, né? Nessa questão aí do estudo, do saber, da busca. A prática, eu já tinha uma prática muito intensa, prática essa que até hoje desenvolvo, mas a teoria me faltava. Então, juntei o útil ao agradável para poder expandir a questão do conhecimento. E dentro da faculdade, eu me deparei com projetos que foram muito significativos, também com projetos de extensão. Então, eu cheguei a participar de alguns. Então, todo projeto dentro da faculdade que eu consegui adentrar, eu não fiz cerimônia, não. E também participei do projeto da professora Neila, né, que era a formação de espectador. Então, assim, foi um momento rico de muitas buscas e aprendizados. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente expande para a comunidade, em que a gente pega o que a gente entende de enquanto arte, arte do corpo, arte da voz, arte da palavra, e leva isso para a comunidade, ao mesmo tempo que a comunidade vem somar dentro da faculdade, e a gente começa a ter esses dois polos, né? Era tão rico quando os alunos saíam da escola para adentrar a universidade, ver que ele tinha toda uma salas preparadas e professores, e que a metodologia era totalmente diferente do que se praticava na dentro da escola. Quando a gente ia até a escola também e víamos que a realidade de um ambiente escolar é totalmente diferente de um ambiente de universidade, né? Então a gente consegue ver aí, só por aí, são mundos completamente diferentes, mas a educação está lá, né? A educação ela é a base, né, para que a gente possa seguir e trilhar os nossos conhecimentos. Então, a formação do espectador, para mim, foi, digamos assim, rica e preciosa em muitos aspectos. Primeiro, pelo fato, eu sempre tive uma ligação muito forte com a questão do espaço. Então, toda vez que eu estou diante do palco, a primeira coisa que eu vejo é a questão espacial. O que é que tem naquele espaço? Qual é a energia daquele espaço? Então, eu acho isso muito importante. E quando eu falo em espaço, eu não falo só em espaço relacionado ao palco. Eu falo espaço da sala de aula, espaço da faculdade. Então, são muitas energias. Energias que vêm do espaço, energia que vem das pessoas. E como é que a gente transforma tudo isso e pega a arte, pega a educação, pega os ensinamentos, para poder transformar isso em outras, multiplicar isso de várias formas, para que a gente possa realmente sintetizar um pensamento, né? E transformar a educação, fazer com que a educação, na verdade, tenha outros olhares, né? Que a gente saia daquela zona de conforto e passe realmente a ver que a arte faz parte da nossa vida, né? E que a gente, de certa forma, a gente precisa entender que sem a arte, sem a cultura, o que seria o homem, o que seria a mulher sem cultura. O fato de eu poder participar desse projeto me fez crescer e pensar. Hoje, dentro da escola pública, eu sou professor. E na época em que eu estava sendo o bolsista de um projeto, eu não tinha ainda esse entendimento de como eu sabia preparar o ambiente para o espetáculo acontecer. Isso aí eu sempre tive domínio de palco nesse sentido, mas hoje, dentro do ambiente escolar, a realidade é outra. Então, como é que se prepara esse ambiente, já que agora eu sou o professor, eu não sou mais o bolsista, né? E aí, como é que a gente transforma, como é que a gente ressignifica esse espaço? Então, todo esse momento em que eu vivenciei dentro do projeto de extensão, fez eu entender hoje e aproveitar cada momento do que eu aprendi, do que eu vivenciei, dentro da escola pública hoje, da qual eu faço parte. Não só da escola pública, porque eu faço parte tanto do ensino formal como não formal de ensino. Então, a minha passagem pelo liceu também fez eu entender abrir mais ainda o campo de conhecimento. Então, é um processo que vem desde lá da base, fazendo com que a gente vá tendo todo esse entendimento de como é fazer teatro, de como é ensinar teatro, né? O teatro hoje, sem a parte pedagógica, ele não é completo.
né? O teatro, a gente não pode pensar o teatro somente a parte artística. Existe toda uma parte pedagógica por trás do teatro que precisa ser estudada, que precisa ser entendida para poder chegar no espetáculo propriamente dito. E quando a gente vê espetáculos dentro de uma sala fechada, e aí no qual o silêncio já predomina, né? O silêncio tem que predominar para que o espetáculo possa acontecer. Então, como é que se controla um grupo de estudantes com os nervos à flor da pele, hormônios explodindo, querendo assistir um espetáculo? E eu lembro, teve um espetáculo que foi apresentado no Samambaia, em que o riso era para dentro. Eles querendo rir, colocavam a mão na boca, porque a gente tinha pedido silêncio, e o silêncio para eles era entendido como não podia nem rir. Então, aí é que entra a questão da formação do espectador, né? Como é que você forma o espectador para ele poder realmente entender o momento em que ele entra, o momento que ele aplaude, o momento em que ele para observar, o momento em que ele para criticar, o momento em que ele para. Então, durante a exibição do espetáculo, existe um momento para tudo, né? Mas isso a gente vai preparando e vai aprendendo com o tempo. Com o tempo a gente aprende, com o tempo a gente prepara. A faculdade foi o estopim, foi o que me fez realmente entender como eu poderia desenvolver isso de uma forma mais didática, digamos assim, né, para não ficar só a arte pela arte e o ser artístico ser aquele ser artístico que só faz sem saber o que está fazendo. Então a didática é fundamental para isso. E a formação do espectador, né, veio para que eu pudesse me apropriar e me aprofundar de todas essas questões relacionadas ao ensino da arte e do teatro. Eu costumo falar para os meus alunos, leitura, a gente não faz só leitura de livro, a gente faz leitura da vida, a gente faz leitura de imagem, a gente faz leitura de N coisas, né? Então, quando você faz a leitura de um espetáculo, você está abrindo o campo de visão para muitas e possíveis leituras, né? Não é só dizer, o espetáculo foi bonito, ou foi ruim, ou eu gostei, não, né? Qual é o significado, o que estava por trás daquele espetáculo, qual a mensagem principal daquele espetáculo, ou se também não tem mensagem nenhuma, né? Foi só o belo pelo belo, mas eu acredito que todo espetáculo ele realmente traga uma mensagem principal. Um quadro, quando a gente vê um quadro, cada um vai ter a sua leitura daquele quadro. O pintor foi lá, estava lá pintando o quadro, ele pensou X imagem, mas depois vai ter Y, Z imagens que ele nem imaginava que a gente pudesse ter tantas leituras. A partir do momento em que você entrega a obra de arte para o público, ela é uma obra aberta. Então o público ele vai ter várias leituras daquele espetáculo. Um espetáculo que eu vejo de uma forma, entendi de um jeito, né? Vai ter gente que pode até pensar e ver outras coisas que eu não consegui ver. Um gesto, uma mensagem, uma sombra, uma coisa, uma luz. Então tudo vai... E esse projeto, Leitores de Espetáculo, eu acredito que ele vem somar muito, muito mesmo, com tudo o que é vivenciado e produzido na arte aqui na região amazônica. Por exemplo, se a gente juntar os 10 anos de leitores de espetáculos, se a gente juntar as críticas que são muito positivas do nosso professor Jorge Bandeira, se a gente juntar, dentre outras formações, dentre outras coisas que acontecem na cidade, e depois tornar isso, de repente, sei lá, um grande leque de opções e de coisas que a gente possa futuramente ter como pesquisar, isso vai ser muito importante e vai fortalecer cada vez mais a nossa arte. Eu lembro que recentemente agora uma amiga e professora França também fez o mestrado dela, né, voltado para pesquisa sobre os grupos artísticos da cidade. É um trabalho muito, muito bonito, da pesquisa sobre o que ela fez. Então eu acho que isso incentiva a gente poder falar e produzir e criar e não deixar morrer esses projetos, porque às vezes a gente inicia um projeto, mas por falta de uma questão financeira ou ideológica, o que é que seja, acaba parando pelo meio do caminho. Né? E os leitores de espetáculo, eu espero que realmente está fazendo 10 anos hoje, faça mais de 10 anos, né? E que continue, não pare, e que a gente realmente consiga ter aí um catálogo de informações, né, relacionadas aos espetáculos que são vivenciados, que são praticados, que são debatidos, né? Porque isso vai com certeza fortalecer cada vez mais a nossa arte aqui no Amazonas, em Manaus e onde quer que seja, expandir para o mundo.